Abrir tua Bíblia no Salmo 37, Salmo de número 37. Eu creio que esse é um salmo que o tempo vem, o tempo vai, e ele parece que continua assim, presente nos nossos dias, principalmente aqui no Brasil, e principalmente agora nesse cenário mundial de crise. Ele fala muito forte ao nosso coração, porque ele traz algumas promessas para nós. Você sabe que nós somos convidados pela palavra de Deus a viver por fé, não é isso? O meu justo viverá por fé. Quantos aqui são justos pelo sangue de Jesus, né? Se você está em Cristo, você se tornou justiça de Deus, diz lá 2 Coríntios capítulo 5, 21. E eu queria passar uma dica para vocês, porque na verdade, apesar da Bíblia, ela ter dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, eu preciso só avisar para você que você e eu, como igreja de Jesus, nós somos gente da nova aliança. Graças a Deus que nós nascemos depois do sacrifício definitivo de Jesus na cruz. Porque Jesus, a primeira grande missão de Jesus foi cumprir a lei. Porque no Antigo Testamento, Deus estabeleceu a lei por meio de Moisés. A lei veio através de Moisés para demonstrar uma coisa muito simples: que o homem, por mais bem intencionado que ele seja, por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa, por causa da natureza adâmica, não houve, não teve, não existiu nenhum homem que foi capaz de guardar a lei, de cumprir toda a lei. Então Jesus, como filho do homem, veio, nasceu da Virgem Maria, e ele foi o único homem que guardou a lei, que cumpriu a lei. E a palavra do Senhor diz lá em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer para você o seguinte: que quando você lê o Antigo Testamento hoje, você precisa de ler com o óculos do Novo Testamento, entendendo e tentando aplicar as realidades que aconteceram na velha aliança, trazendo aquelas realidades para esse novo contexto. Por exemplo, Salmo 37, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor conhece os dias dos íntegros. Aí minha pergunta para você: segundo a ótica do Novo Testamento, quem são esses íntegros? Eu não sei se na sua tradução está íntegro, se está justo, se está reto, né? Pode ser reto, pode ser justo, pode ser íntegro. Reto. De acordo com o Novo Testamento, quem são esses retos? Quem são esses íntegros? Quem são esses justos a que se refere o rei Davi no Salmo? Quando você transpõe isso para a nova aliança, você vai entender claramente que a Bíblia está falando com aqueles que nasceram de novo. Tem alguém que nasceu de novo aqui em Cristo Jesus? Tem alguém que se tornou uma nova criatura em Cristo? Meu irmão, quando Deus olha para você, eu acho tão bom a gente ficar relembrando isso, reforçando isso na mente da igreja. Quando Deus olha para mim, Ele não olha diretamente para mim, Ele olha para mim através do sacrifício de Jesus. Por isso que quando Deus olha para mim, apesar das minhas muitas limitações e imperfeições, Ele me vê santo. Eu sou santo, apesar de ainda cometer falhas e erros, mas Deus me vê como santo. Quando o apóstolo Paulo escrevia suas cartas às igrejas, geralmente nas suas saudações ele dizia assim: aos santos que estão em Corinto. Você já percebeu que em nenhuma das cartas ele diz assim: aos pecadores
de Corinto, ou aos pecadores de Roma, ou aos pecadores de Filipos, ou aos pecadores de Colossos, ou aos pecadores de Tessalônica. Não, 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 porque não é assim que Deus nos vê mais. Deus não nos vê mais como pecadores. Eu preciso advertir você com relação a isso, porque quando Deus olha para nós, Ele olha através do sacrifício da cruz. E pelo sacrifício que Jesus efetuou na cruz, eu fui completamente perdoado, eu fui purificado pelo seu precioso sangue. Mas vamos continuar aqui no Salmo 37, só para você ter mais ou menos uma noção de aonde nós estamos chegando. O Senhor conhece os dias dos seus filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Gente, eu tenho que ir parando, porque são coisas que a igreja foi esquecendo ao longo dos anos. Eu preciso dizer uma coisa para você, que você vai ficar estarrecido essa noite. E você, ao mesmo tempo que você vai ficar estarrecido, você vai se sentir o mais privilegiado dos homens e das mulheres. Por exemplo, o que eu vou falar para você? Eu vou falar para você que na velha aliança, no Antigo Testamento, embora Deus sempre fosse pai, a natureza de Deus sempre foi uma natureza paterna, uma natureza de amor, porque Deus é amor e Ele nunca mudou. Não há nenhuma mudança, nem sombra de variação em Deus. Mas no Antigo Testamento, Deus não teve a oportunidade de ser pai. Tanto é que nos vários nomes atribuídos a Deus, você vai encontrar Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz; El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mais do que suficiente; Adonai, o Senhor da criação; Jeová Jireh, aquele que supre e provê as nossas necessidades; Jeová Rafá, aquele que cura todas as doenças. Mas é interessante que Deus não se manifestou na velha aliança como um nome assim: Deus é Pai. Deus é Pai. O que nos leva a entender que na velha aliança Deus não teve filhos, Deus teve servos. Quando lá em Hebreus 5 há uma comparação entre Jesus e Moisés, ele diz assim: Moisés, como servo de Deus, foi fiel em toda a sua casa, mas Jesus como filho. Preste atenção numa coisa tão simples que a gente lê e acaba não raciocinando muito. Um dos versículos mais conhecidos e citados da Bíblia é João 3,16. Você sabe de cor. Você pode até dizer para o teu irmão aí: olha, porque Deus amou o mundo. Então, peraí, então quer dizer que quando Jesus veio a esse mundo, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você sabe o que é unigênito? No português, unigênito é único. Pastor, então eu não estou entendendo. Quer dizer que quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio como Filho unigênito? Sim. Agora, boa notícia: quando Jesus saiu desse mundo e foi ascendido aos céus, Ele não saiu como unigênito, Ele saiu como primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Unigênito para primogênito. Pastor, mas então quer dizer que Davi não era filho? Não. Por quê? Porque Davi não nasceu de novo. E Moisés não era filho? Não. Por quê? Porque Moisés não nasceu de novo. Só se tornou filho, ou se torna filho, quem nasce de novo e se torna uma nova criatura. Você está sentindo o tamanho do seu privilégio? Não é à toa que o apóstolo João, lá na sua carta, no capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: vede, irmãos, com que grande amor nos tem amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa é a mais alta posição.
Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que você lê e às vezes não presta atenção, e eu também não. Quando Jesus se declarou filho de Deus, pegaram em pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque, segundo a ótica da religiosidade da época, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, se declarar filho era como se você se declarasse o próprio Deus. Eu sou filho de Deus. Olha, ele se faz igual a Deus. Você pode ir lá em João 5, João 6, que você vai perceber isso, o Evangelho. Então nós somos filhos, e como filhos nós temos acesso a uma palavra que eles não tiveram na antiga aliança. Há uma expressão chamada Abba. Abba. O que é Abba? Papai. O que é Abba? Paizinho. O que é Abba? Pai amado, Pai querido. Quantos aqui tem um Abba na sua vida? Um papai, um papai. A segunda grande missão de Jesus, a primeira foi cumprir a lei, a segunda grande missão de Jesus foi manifestar Deus como Pai. Então ele falava direto do Pai, o Pai, o Pai. Um dia Filipe, um dos discípulos de Jesus, disse assim: Jesus, só um pedido, por favor, só um pedido. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus disse assim: Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês e ainda estás querendo ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Presta atenção. Mas Filipe falou assim: mas não é possível que Deus é assim. Na mentalidade de um judeu ortodoxo religioso, Deus jamais se manifestava como Pai, ou se manifestaria como Pai. Jamais alguém poderia ter a ousadia de se declarar filho de Deus. E ele disse: Filipe, olha para mim, do jeito que eu sou é Deus. Mas Jesus, o senhor é um cara brincalhão, o senhor é um cara bem-humorado. O Deus que a gente conhece é um Deus vingativo, é um Deus carrancudo, é um Deus punitivo, é um Deus que pesa a mão, é um Deus que se ira com facilidade, é um Deus que fica nervoso com os homens, é o Deus das catástrofes, é o Deus das tragédias. E Jesus disse: nada disso, vocês estão com a imagem errada de Deus. Quem vem para matar e roubar e destruir não é Deus. Quem vem para matar, roubar e destruir é o ladrão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu Deus. Meu irmão, o Senhor conhece você, os seus dias, o que você passa no seu dia a dia. Sabe, uma das características que eu amo em Deus, é que Ele é um Deus diário. O sistema religioso nos ensinou a ler alguns versículos de uma maneira errada. Por exemplo, quando Jesus estava prestes a subir, a ascender aos céus, Ele disse aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os domingos até a consumação dos séculos. Está lá. Não, todo domingo não. E tem igrejas que ainda lê assim, ó: eis que eu estou convosco todos os domingos de Santa Ceia. Porque é o dia que eu tenho que ir lá para poder tomar Santa Ceia e entregar o dízimo, devolver o dízimo. É a única obrigação que eu tenho com Deus, é nesse dia. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, todas as segundas-feiras, todas as terças, todas as quartas, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de novo. Eu estou com vocês todos os dias. E quem diz que Deus só está conosco quando a gente se reúne? Quantos sabem que Deus está com você direto? Aliás, está tão direto, que Ele resolveu fazer de você uma morada dele. O Espírito Santo habita dentro de você, para te guiar no seu dia a dia. Olha só que coisa interessante, irmãos. Eu estou fazendo esse paralelo aqui entre o Velho e o Novo Testamento.
Na antiga aliança, isso está em Hebreus capítulo 1, tendo Deus outrora falado aos nossos pais de várias maneiras pelos profetas, nesses dias nos falou através do Filho. Por que Deus tinha que usar profetas para falar com o povo? Porque ninguém tinha o Espírito Santo dentro de si. O Espírito Santo vinha sobre Isaías, o Espírito Santo vinha sobre Jeremias, o Espírito Santo vinha sobre Ezequiel, o Espírito Santo vinha sobre Oséias, o Espírito Santo vinha sobre Amós, e eles profetizavam e traziam a direção e a vontade, o plano e o propósito de Deus para o povo, porque o povo não tinha o Espírito Santo dentro deles para os guiar. Agora, na nova aliança, não é o profeta que te guia, é o Espírito Santo que está dentro de você. Pastor, mas onde está escrito isso, pastor? Romanos 8,14. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meu irmão, você é filho? Você tem certeza que você é filho? O Espírito Santo está dentro de você. Se você for um pouco sensível, você vai perceber o Espírito dirigindo a cada dia. Quantos querem ser cada vez mais dirigidos pelo Espírito Santo? O Senhor sabe que nesses dias que você passa, o Senhor conhece os dias de cada um dos seus filhos. Deus não está distante, Deus não está alienado daquilo que você vive no dia a dia. Deus não está desinteressado daquilo que você passa no dia a dia. Não, o nosso Deus é Pai. Eu não sei você, eu sou um pai muito cuidadoso, eu chego a ser um pai chato. Eu sou pai de 3 filhos, e eu me importo com cada um dos meus filhos. Se eu, sendo limitado, cheio de deficiências, me importo em amor com cada um dos meus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Ele se importa com você, meu irmão. Ele se importa com o seu sucesso, com a sua felicidade, com a sua alegria, com o seu bem-estar. Jesus disse: até agora nada tendes pedido em meu nome. João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Aí você pensa assim: para que o nome de Jesus seja glorificado. Pedi e recebereis para que a glória... Não. Não seja tão místico. Jesus disse assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Olha esse Deus sensível, o Deus que se importa com o seu sucesso, com a sua vitória, com o seu crescimento. Um Deus que se importa em que você possa a cada dia romper limites na sua vida e alcançar coisas maiores e melhores. Um Deus que te incentiva, que te estimula, assim como você incentiva e estimula o seu filho. Quantos aqui são pai, mãe? Quantos pais e mães querem que os seus filhos sejam bem-sucedidos? Você acha que Deus quer o seu sucesso? Não, pastor, Deus não pode querer o meu sucesso, porque aí eu vou ficar orgulhoso. Deus não tem medo de você ficar orgulhoso. Deus não tem medo de você ficar orgulhoso. Às vezes sim, uma vez ou outra você pode ficar arrogante, meio metido, achando que você é alguma coisa. Mas, meu irmão, Deus vai continuar te abençoando. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Deus não depende da minha bondade para usar de bondade para comigo. Cadê a minha toalhinha? Está aí? Está aí, aleluia. Tem 2 coisas que são verdades absolutas. Deus não depende da minha performance. Pastor, eu estou merecendo que Deus use de bondade para comigo. Por quê? Porque essa semana eu jejuei todos os dias. Essa semana eu orei pra caramba. Essa semana, pastor, eu coloquei a leitura da Bíblia em dia. Agora eu estou qualificado para que Deus use de bondade para comigo. Meu irmão,
Você não está na lei. A lei funcionava assim. O que é lei? Lei é o seguinte: lei é igual a favor merecido. O que é graça? Graça é igual a favor imerecido. Quantos estão debaixo da graça? Ou você está debaixo da lei? Se você disser para mim, pastor, eu estou debaixo da lei, então eu vou dizer para você, então anda correto, faz tudo direitinho. Preste atenção numa coisa, gente. Isso está queimando meu coração, vai saindo aqui da minha boca. Na velha aliança, olha como é que as coisas eram diferentes. Na velha aliança, você tinha que obedecer para ser abençoado. Na nova aliança, você obedece porque você já foi abençoado. Na velha aliança, você obedecia para ser perdoado. Na nova aliança, você obedece porque você já foi perdoado. Na velha aliança você obedecia para ser justificado. Na nova aliança você obedece porque você já foi justificado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu Deus, que coisa linda. Presta atenção. Pastor, eu já estou pregando e vou tirar a oferta depois, tá? Já está tudo assim num pacote só, tá bom? Tá? Olha só. Um pai, filho de um amigo meu, um pastor lá de Brasília. O filho desse pai, desse pastor, 10 anos de idade, mais ou menos assim, no segundo semestre, já partindo para o final do ano, chegou para o pai, esse filho de 10 anos, filho de um pastor amigo meu lá em Brasília, e disse assim: pai, se eu passar em matemática, o menino era ruim em matemática, gente. Quantos aqui são ruins em matemática? Não levanta a mão não. Vai correr o risco de mais da metade levantar a mão, né? Pai, se eu passar em matemática, o senhor compra para mim um brinquedo daquela marca Lego. Alguém já ouviu falar nesse brinquedo? Lego, né? O menino era apaixonado por esses brinquedos. Apaixonado de ficar montando assim brinquedos da Lego, da empresa Lego. Pai, se eu passar em matemática, eu vou estudar, eu vou me esforçar. Se eu passar em matemática, o senhor me dá um brinquedo da Lego no final do ano, no Natal. Eu pergunto para você, você como pai, o que você responderia para o seu filho? Você como mãe, o que você responderia para o seu filho? Fechado, meu filho, fechado. Passe em matemática, no outro dia eu te dou o brinquedo da Lego. Talvez alguns pais assim um pouco mais firmes, mais austeros, diriam assim: para de querer ficar negociando, você tem que estudar. Se você vai ganhar o brinquedo da Lego ou não, isso não é contigo. A sua obrigação é estudar. Agora aquele pai, ele não optou por nenhuma dessas duas alternativas. Ele não escolheu nenhuma dessas duas opções. Ele chegou para o filho, abraçou o filho e disse assim: vem cá, meu filho, eu quero que você arrume agora, coloque lá uma roupa para a gente poder sair. Eu vou lá no shopping agora e vou comprar o brinquedo da Lego para você agora, porque eu não vou te dar o brinquedo da Lego porque você vai passar em matemática. Eu vou te dar o brinquedo da Lego porque você é meu filho. Aquilo foi tão forte, foi tão impactante. O menino nem acreditou. Pai, não precisa nem passar em matemática? Não precisa nem chegar no Natal? Não, agora, papai vai lá e vai comprar o brinquedo da Lego. O pai foi lá, comprou o brinquedo da Lego, deu para ele, o menino ficou maravilhado, feliz da vida, e em gratidão, em reconhecimento ao que o pai havia feito a ele, começou a estudar matemática e passou em matemática. Quantos podem aplaudir o Senhor? Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Gente, eu não estou aqui estimulando uma vida desandada.
Então é assim, então agora Deus pode me abençoar, sou seu filho, vou andar de qualquer jeito. Não, você vai ser tão constrangido pela bondade de Deus que não tem outra alternativa a não ser andar com Deus. Você vai ficar tão tocado, você vai ficar tão constrangido no seu coração, que Deus bom é esse, que mesmo sem eu merecer, me abençoa todos os dias. Certa feita, Jesus recebeu a visita de um grupo de pessoas que estavam segurando uma maca, 4 pessoas e um aleijado, um paralítico. Não tinha como entrar na casa. O que eles fizeram? Subiram no telhado, tiraram a telha e desceram o paralítico. Irmãos, foi uma verdadeira aventura. Foi uma produção cinematográfica. Steven Spielberg ficou com inveja daquilo que eles fizeram ali, porque, meu Deus, olha que coisa tremenda. Quando Jesus olhou para aquele homem, a primeira coisa que Jesus falou: filho, estão perdoados os teus pecados. Aí os fariseus disseram assim: mas espera aí, de jeito nenhum, ele é paralítico porque Deus está zangado com ele, porque ele pecou. Deus está zangado com ele. Sabe o que Jesus falou para aquele homem em outras palavras, quando ele liberou o perdão? Falou: meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa imagem que você tem, que você merece estar doente porque Deus está zangado com você, é uma mentira, é uma farsa. Deus não está zangado com você. Os teus muitos pecados estão perdoados. Cara, eu imaginei que eu estava doente porque eu merecia, porque eu pequei tanto, eu dei tanta brecha, então eu estava merecendo. Então eu vim aqui para ser curado, mas nem sabia se eu ia ser curado ou não. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: Deus não está zangado com você. Olha, obrigado, irmão, por esse aleluia. Saiu assim meio forçado, mas foi bênção. Essa visão de que Deus vai pesar a mão, de que qualquer coisa que você fizer errado, a ira de Deus vai te alcançar. Cara, pode ser que o pastor Wilson, o bispo Wilson, nunca mais me convide, mas eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, de dizer para você que não existe nenhuma possibilidade de você, como filho, ser alvo da ira de Deus. Eu vou repetir. Eu quero dizer que neotestamentariamente, a partir da obra consumada na cruz, a partir do sangue que Jesus derramou, não existe nenhuma possibilidade de você, sendo filho e filha de Deus, vir a ser alvo da ira de Deus ou da mão pesada de Deus. E vou dizer mais, e te digo mais, meu servo não, meu filho, né? Te digo mais: não existe nenhuma possibilidade de você, como filho, experimentar maldição. A maldição, ela acontecia na velha aliança, é correto dizer isso. A maneira como Deus agiu na velha aliança não é definitivamente a mesma maneira como Ele age na nova aliança. Deus mudou a maneira dele agir. Não que o propósito dele tivesse mudado. Presta atenção. Quando ele começou a relacionar com o povo de Israel, ele queria uma nação de reis e sacerdotes, uma nação de um reino de sacerdotes. O que é sacerdote? É alguém que tem livre acesso ao coração de Deus. Essa unção sacerdotal, ela pertence a todo filho de Deus. Esse livre acesso. O sacerdote, ele ligava a humanidade à divindade, ele ligava a terra ao céu. Deus queria isso, mas o homem diz assim: Moisés, nós não queremos relacionamento com Deus. E manda um recado para Deus. Nós, o povo aqui, estamos mandando um recado através de você, Moisés, para Deus. Fala para Deus o seguinte: o que Ele mandar, nós cumprimos. Deuteronômio 18, 19 e 20. O que Deus falar, a gente cumpre.
nós vamos mostrar para Deus que nós somos bons. A gente não precisa de ter relacionamento com Ele. Ele bota as leis, Ele coloca os mandamentos e a gente cumpre e está tudo bem. Está tudo bem. Não queremos a responsabilidade de andar com Deus. Meu irmão, Deus, conforme o desejo expresso por esse povo, o povo de Israel, Ele disse: então tá bom. Então, já que vocês querem dessa forma, será dessa forma. Inclusive, para que vocês nem sintam a minha presença, eu vou escrever os mandamentos numa pedra, porque para vocês não terem medo, é pedra, não é gente, tá? É pedra. Só que o foco de Deus mudou. Em vez de o foco estar na graça e na bondade de Deus, o foco agora estava na obediência do homem. O homem que obedecesse, Deuteronômio 28, se ouvires a minha voz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos e as suas prescrições, então a bênção te alcançará. A partir do versículo 15: mas será porém que se você não ouvir a voz de Deus, se você não obedecer, se você não guardar a lei, não cumprir os mandamentos, a maldição virá sobre ti. Deuteronômio 28. A maldição vai te pegar. Meu irmão, então, olha só, presta atenção. Na velha aliança, o foco estava nas obras do homem, na performance do homem, no comportamento do homem, na conduta do homem. O homem que andasse com Deus, ele era abençoado, mas quem não andasse não era abençoado. Agora presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Deus sabia que o homem não conseguiria obedecer. Aí ele mandou sacrifícios. Ele orientou os sacerdotes a fazerem sacrifícios de animais que derramavam sangue. Olha só, presta atenção, gente. Eu estou vivendo na velha aliança, tá bom? Aí uma vez por ano eu levo um cordeiro, ou um carneiro, ou um cabrito, apresento lá no templo, no tabernáculo, diante do sacerdote, para o perdão dos pecados. Aquele cordeiro teria que ser imolado, sacrificado, para perdão dos pecados. Sabe a coisa mais interessante? Preste atenção comigo, usa a sua inteligência. Quando o sacerdote recebia o ofertante, ele nem olhava para o ofertante, ele nem conversava com o ofertante. Eu não dizia assim: olha, tudo bem, você está trazendo aqui o animal para ser sacrificado por causa dos seus pecados, então confessa aí quais são os seus pecados. Vai, começa aí. Primeiro, o que é? Quais são? Não, o ofertante não tinha que trazer nenhuma lista com os pecados. Aliás, o sacerdote nem olhava para o ofertante. O sacerdote apenas olhava e analisava e avaliava acuradamente, detalhadamente a oferta. Se ela tivesse algum defeito, não estava qualificada. A oferta tinha que ser perfeita. Presta atenção. Aí o sacerdote dizia assim: olha, está perfeito. O ofertante impunha as mãos sobre a cabeça da oferta, lá do animal, e naquele momento ele transferia para o animal todas as suas iniquidades e transgressões. A oferta, que era o animalzinho, ele recebia dentro dele, ele recebia nele, era uma ocorrência, um evento espiritual. Ele recebia todo o peso do pecado daquele ofertante, e ao mesmo tempo ele passava da sua pureza para o ofertante. Havia uma troca. Quantos entendem que na cruz houve uma troca? A Bíblia diz o seguinte: que Jesus, sendo santo, se fez pecador, para que pelo seu pecado, ali na cruz, nós nos tornássemos santos. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Jesus, sendo sadio, plenamente sadio, se fez doente, para que pela sua doença nós nos tornássemos sadios. Houve uma troca. Toda a minha maldade foi passada para Ele, e toda a bondade dele foi transferida para mim. Os olhos de Deus
Na antiga aliança estava na performance do homem. E Tiago, meu irmão, o apóstolo Tiago ainda diz o seguinte: olha só, se você transgredir um mandamento, você transgrediu todos. Na lei, por isso que eu estou dizendo para você, louve a Deus porque você não está na lei, louve a Deus porque você é gente da nova aliança. Na lei, ou você tirava 10, ou você tirava 0, não tinha jeito de você tirar 9. Poxa, eu quase consegui guardar todos os mandamentos, guardei 9,5, ficou só meio, tirou 0, 0, 0, porque ou guarda todos, ou para Deus é como se não guardasse. Por que Deus tratou o homem assim? Porque o homem quis ser tratado assim. Mas a lei, ela teve um papel muito importante. A lei, ela foi maravilhosa na seguinte direção: ela demonstrou claramente que o homem não conseguiria se salvar se não houvesse um Salvador. Foi aí que Jesus começou a entrar em cena. Qual é a diferença básica? Na velha aliança, aquilo que você faz é o que era o mais importante, o que o homem fazia. Na nova aliança não é o que eu faço que é mais importante, é o que Jesus fez na cruz do Calvário. O que eu faço tem que ser reflexo daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele levou sobre si toda a maldição. Gálatas 3,13 diz que ele quebrou a maldição da lei. Ele pulverizou a maldição da lei. Por isso eu quero declarar para você: toda a ira de Deus, pastor Abel, toda a ira de Deus foi descarregada sobre Jesus na cruz do Calvário. Dê glória a Deus por isso, diga glória a Deus. Pastor, o senhor está dizendo então que não sobrou ira de Deus para ser descarregada sobre mim? Não sobrou. Pastor, é muito bom para ser verdade, pastor, ainda estou meio confuso, não sei. Meu irmão, tranquilo, vai no seu tempo, vai no seu processo. Mas se você conseguir entender isso, que Deus não depende da sua bondade para usar de bondade para com você, você vai começar a desfrutar muito mais, com uma velocidade muito maior, com uma intensidade, com uma qualidade muito maior da graça de Deus. Aquele filho mais velho, irmão do filho pródigo, disse assim: pai, o cara pecou pra caramba, chegou agora aí, desperdiçou toda a herança, e o senhor faz essa festa toda para ele, inclusive matando o bezerro cevado. Há quantos anos eu te sirvo no campo, nunca transgredia nenhum dos teus mandamentos, e o senhor não me deu nenhum cabrito para que eu comemorasse com os meus amigos. A lei, ela te diz o seguinte: você tem que trabalhar para merecer, você tem que se esforçar, se empenhar para merecer. A graça diz assim: você tem que trabalhar sim, mas porque você já foi abençoado, porque você não merece, mas você não será abençoado porque você merece. Você será abençoado porque você é meu filho. Lembra do garoto? Lembra do garoto que o pai foi lá e comprou o brinquedo da Lego? Meu filho, não é porque você passou em matemática, é porque você é meu filho. Fala para o teu irmão que está ao seu lado assim: olha, hoje Deus vai comprar o brinquedo da Lego para você. Se você for inteligente, você está sabendo o que eu estou falando. Deus não precisa dos seus jejuns para te abençoar. Pode jejuar, meu irmão, é bom, por favor, continue jejuando. Mas não é isso que vai fazer você merecer ser abençoado. Deus não precisa que você leia a Bíblia todos os dias, 24 horas, para te abençoar. Deus não precisa que você ore de manhã, de tarde, de noite, de madrugada para te abençoar. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus, está escrito. Ele já te abençoou. Eu vou orar por gratidão, eu vou ler a Bíblia por gratidão, para conhecer mais esse Deus maravilhoso, para mergulhar na sua santidade, na sua glória. Que isso?
Eu sou filho. Eu tenho 3 filhos. O meu filho mais velho deu trabalho. Mas não é porque ele deu trabalho, não, é porque a gente era imaturo, é o primeiro filho, a gente não sabe direito. E a gente pegava a vara, e a gente dava castigo, e a gente fazia isso, fazia aquilo outro. Mas não teve nenhum dia em que disse assim: filho, é o seguinte, você está desobedecendo demais, você vai dormir lá fora hoje na chuva. E tomara que você pegue uma enfermidade para você aprender uma lição. Gente, a gente não consegue conceber isso em relação aos nossos filhos, mas a gente acha que Deus faz isso. Ô pastor, aquele irmão está doente. Ah, foi Deus que colocou ele lá no leito da enfermidade para aprender uma lição. Aí o cara morre, que lição que ele aprendeu? Morreu sem aprender a lição. Você faz isso com o seu filho? Fala assim: filho, não, você não vai sentar na mesa hoje para comer aqui. Senta no chão, senta no chão. Você nunca fez isso com o seu filho? Por mais rebelde, por mais peralta, por mais arteiro que fosse o seu filho, todos os dias ele dormia na cama dele. Você comprava roupa para ele, sapato para ele, alimento para ele, dava fruta, chocolate, refrigerante, deixava ele assistir o videogame lá, jogar o videogame, assistir televisão, o desenho, porque ele é seu filho. Ele tem valor para você, você respeita ele. Quanto mais nós que somos filhos de Deus, qual é o tratamento que Deus vai nos dar? Não anda na linha não, que Deus vai te dar. Olha a ira de Deus, aí você fica tentando desviar da ira de Deus. Você comete um erro, Senhor, pelo amor de Deus. Que imagem é essa, gente? Pastor, mas porque se a gente não fizer certo? Isso foi Antigo Testamento, gente. Porque o homem quis, não foi porque Deus quis. Você sabe que Deus respeita o seu livre-arbítrio. E eu vou dizer mais: o diabo, agora ele vai entrar. O diabo adora roubar o seu lanche e deixar um bilhetinho dizendo assim: foi Deus que fez isso. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Ele adora colocar uma doença e dizer: foi Deus que fez isso. Ele adora gerar uma confusão no casamento, na sua família, e dizer: foi Deus que fez isso. Ele adora gerar uma confusão na tua vida financeira e profissional e dizer: olha, deixou um bilhetinho, foi Deus que fez isso. Porque é assim que a religiosidade te ensina. Essa é a mentalidade da religiosidade, que não tem nada a ver com a graça de Deus, tem a ver com a lei. Lei é igual favor merecido, graça igual favor imerecido. Aquele filho merecia o Lego, o brinquedo da Lego? Não tinha passado em matemática, mas ele ganhou. Por quê? Porque ele é filho. Diga assim comigo: eu vou ser abençoado, não por causa da minha performance maravilhosa, não por causa do meu comportamento maravilhoso. Eu vou ser abençoado porque eu sou filho de Deus em Cristo. Presta atenção no que eu vou falar, tá? Nessa semana, passou que semana? Essa agora, meu irmão, de 8 amanhã, né? De 8 a 15, nessa semana você vai ser abençoado. Presta atenção. Você não vai ser abençoado porque você fez tudo certo. Você vai ser abençoado porque Jesus fez tudo certo na cruz do Calvário. E você está nele, você está conectado nele, você está linkado nele. Deus não te abençoa por causa de você, meu irmão. Deus te abençoa por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Porque Jesus foi perfeito até o último dia. Deus olhou para o sacrifício e disse assim: perfeito, pode ir, você está perdoado. Perfeito, está abençoado. Perfeito, está promovido. Perfeito, vai prosperar. Perfeito, eu vou te abençoar. Tudo por causa de Jesus. O segredo, a chave do teu sucesso é estar em Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Cara, eu desafio você a crer como filho, como filha. Só tem uma diferença entre eu e Deus, como pai. Eu tenho muita vontade de abençoar meus filhos, mas às vezes me falta recurso. Agora, boa notícia, não falta recurso para Deus te abençoar. Aliás, a minha Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A minha Bíblia diz lá em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu penso e eu peço, segundo o seu poder que opera em mim. Essa é a semana das bênçãos de Deus na sua vida. Simplesmente diga para Ele assim: Senhor, me dá o brinquedo da Lego, Senhor. Senhor, me dá o brinquedo da Lego. Senhor, eu não passei em matemática, mas me dá o brinquedo da Lego. Eu sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho, eu te amo, Senhor. Tu és o centro da minha vida, Tu és a razão da minha existência. Tu és o motivo do meu louvor, Tu és o motivo da minha gratidão, Tu és o motivo da minha alegria, Tu és o motivo da minha vibração, Senhor. Querido, toma posse, amada. Toma posse. O que uma criança fez para merecer ser abençoada? Nada. E Jesus disse: olha, vem, se você não for como uma criança, porque uma criança ela toma posse daquilo que dão para ela. Ela não fica perguntando: será que eu mereço? Agora você pergunta: e eu não mereço. Ih, caramba, Deus não vai me abençoar hoje na palavra, porque ao sair de casa eu briguei com a minha mulher. Aí o diabo diz assim: você não vai pregar hoje debaixo da unção. Você brigou com a sua mulher. Você brigou com a sua mulher. Cara, eu briguei mesmo. Me perdoa, Deus. Me cobre com teu sangue. Eu sou teu filho. Eu falho, eu erro, mas a tua bênção está comigo. Não há mais maldição sobre a minha vida, não há mais maldição sobre a minha casa, não há mais maldição sobre o meu corpo, não há mais maldição sobre a minha vida emocional, a minha vida sentimental é livre. Não há mais maldição sobre a minha vida financeira, a minha vida profissional é livre para prosperar. Aí, até lá fora está comemorando, ó. Aí, gente. Olha aí, meu irmão. Olha o mundo espiritual celebrando. Agora o diabo vai falar para você assim: não, você não pode ser abençoado. Por quê? Porque você não conhece a Bíblia toda. Quem diz que eu tenho que conhecer a Bíblia toda para ser abençoado? Você não sabe nem onde estão os versículos. Quem diz que eu tenho que conhecer os versículos? Isso não me faz menos filho de Deus. Deixa eu falar algumas frases para você aqui. Primeiro, Deus não precisa de que eu seja bom para ser bondoso para comigo. Ele é bom mesmo quando eu sou mau. Ele é bom porque é a natureza dele. Ele não sabe ser outra coisa a não ser bom. Não adianta você forçar Deus a ser mal. Deus, usa de maldade comigo, eu mereço. Senhor, pesa a mão, pode pesar, eu mereço. Senhor, eu vou me auto-boicotar, eu vou me auto-sabotar, porque eu não mereço. Meu irmão, sai dessa. Sai dessa. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por outro lado, o diabo, presta atenção, o diabo não precisa de que você seja mal para usar de maldade para com você. É natureza dele. Pastor, eu não estou entendendo por que o diabo está se levantando contra mim. Eu estou fazendo tudo certo, pastor. Eu oro todo dia. Meu irmão, não tem jeito. É natureza do diabo. Ele vai se levantar contra você. Teve alguém que uma vez, pastor Abel, chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor podia fazer uma oração por mim? Eu estou muito atribulada. Uma irmã. Falei: por que é, irmã? Qual a oração? O senhor podia orar para o diabo não se levantar contra mim? Eu falei: irmã, eu posso até orar, porque eu tenho muito carinho pela irmã, mas Deus não vai responder. Porque enquanto houver diabo, ele está autorizado a se levantar contra nós. Mas se por um caminho vierem, por 7 fugirão. Presta atenção. Eu não tenho como impedir o inferno de me atacar, mas eu tenho como impedir o inferno de prevalecer contra mim.
Ele vem e eu contra-ataco debaixo da graça de Deus, usando a palavra, usando o sacrifício e a obra que foi consumada na cruz. Eu digo: Satanás, você vem contra mim com espadas, com lanças e escudos, eu porém vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Não foi assim que Davi venceu Golias? Deixa eu falar mais duas frases aqui. Não há nada que você faça de tão errado que faça Deus te amar menos do que Ele ama. Pastor, eu tenho certeza que Deus está me amando menos hoje, porque olha, eu pisei tanto na bola, Deus está me amando menos. Não tem nada, não existe nenhum comportamento seu, por mais agressivo e por mais reprovável que seja, que diminua o amor que Deus sente por você. Agora o outro lado, não há nada que você faça de tão espetacular, de tão maravilhoso, que faça Deus te amar mais do que Ele te ama. Ele te ama de uma maneira constante. Obrigado, querido. Ele te ama de uma maneira constante, incondicional. Vamos continuar lendo a Bíblia. Versículo 18: o Senhor conhece os dias dos seus filhos, a herança deles permanecerá para sempre. Deixa eu terminar aqui no versículo 19, falando dos filhos de Deus. Quantos aqui são filhos? Não serão envergonhados nos dias do mal. Você percebe que a Bíblia é realista? Você percebeu o que Davi diz que nós vamos passar pelos dias maus? 2015 nós passamos por vários dias maus. Provavelmente 2016, 2017 até 2018 nós vamos ter 3 anos ainda difíceis. Mas a promessa da palavra de Deus é que mesmo passando por tempos difíceis, é que mesmo nós como filhos dele, passando por dias maus, nós não seremos envergonhados. Diga no roupante de fé ao teu irmão: você não será envergonhado, você não será envergonhada, porque você é filho, porque você é filha de Deus. Pastor Bené, fala assim, traduz para nós assim de uma maneira mais clara. O que é não ser envergonhado nos dias maus? É chegar no final do mês e ter todas as contas pagas, ainda que você tenha feito assim, ó, ai, meu Deus, passou, bateu na trave esse mês, bateu na trave, mas paguei as minhas dívidas, paguei meus compromissos, paguei minhas contas. Agora, a melhor parte do versículo não é essa, irmão. A melhor parte é o que vem agora. Fala para o teu irmão: o melhor de Deus ainda está por vir. Falando de mim, de você, o que a Bíblia diz? E nos dias da fome, nos dias da crise, da recessão, do desemprego, da instabilidade financeira, nos dias da fome, o que, irmãos? O que diz a Bíblia? Se fartarão. Eu acho que só meia dúzia entendeu. Eu vou traduzir para você. Nos dias da fome, lá fora, da crise, da instabilidade financeira, do mercado financeiro todo mexido, você e eu, como filhos de Deus, vamos ter com abundância. Além de não faltar nada, vai sobrar, em nome de Jesus. Receba isso, meu irmão, você é filho de Deus. Receba isso, minha irmã, você é filha. Eu preciso dizer uma coisa para você. A economia dos céus não está em crise. Aleluia! Deus não está em crise. Sabe o que aquele pai respondeu para o filho? O filho disse assim: pai, o senhor não matou nem um cabrito para eu comemorar com meus amigos. Olha só o que ele disse: meu filho, tudo que eu tenho é seu.
o que tecnicamente está errado. Ele tinha que dizer o seguinte: meu filho, 50% que eu tenho é seu, porque os outros 50% é do seu irmão. E você podia dizer: poxa, mas o pai, ele deu toda a herança, o que ele tinha? Não tinha mais nada. Meu irmão, o reino de Deus funciona da seguinte maneira: quanto mais dá, mais tem. Aquele pai repartiu herança, e em pouco tempo ele recuperou tudo de novo. Cara, é incrível isso. Meu filho, tudo que eu tenho é teu, pega. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer depois que eu casei era ir na casa do meu pai e poder abrir a geladeira. Oh, que coisa boa. Sempre tinha alguma surpresa. Entrar na cozinha e dizer: mãe, o que tem aí para comer? Ah, tem um pão de queijo, um biscoito de queijo, tem um bolinho, tem uma coisa aqui, tem um curau, tem um doce. Caramba, meu filho, pode pegar. Tudo que é nosso, tudo que é meu, do seu pai, é de vocês. Você consegue entender que Deus está falando isso para você como pai nessa noite? Eu costumo dizer o seguinte: o dízimo, é o meu entendimento, irmãos, o dízimo, ele traz proteção para a sua vida financeira. Quando você é dizimista fiel, você pode ter certeza que haverá proteção de Deus sobre a sua vida. Eu vou falar uma coisa aqui só para vocês, tá? Não espalha muito não. Vou falar uma coisa só para vocês. Eu não pago seguro de carro, e eu tenho carro zero, porque o dízimo que eu dou já é o seguro do meu carro. Não faça isso. Você não tem fé, não vai querer me imitar. Faça segundo a sua fé. Eu creio no poder do dízimo para trazer proteção. Lá em casa não tem farmácia, porque o dízimo me protege dos ataques do mundo espiritual maligno, de doenças, de enfermidades. Irmão, toma um remedinho aqui, outro ali. Claro, ninguém é perfeito. Eu tenho um Dorflex lá em casa. De vez em quando a gente se exercita muito e tem uma dor muscular, toma um Dorflex, dorme tranquilo. Tudo bem, não estou contra remédio, tá? Deus usa o remédio. Não pare de tomar remédio. Se Deus vai te curar, o médico vai tirar o remédio. O médico vai dizer assim: ó, você está tão curado que você não precisa mais de remédio, joga fora. A palavra de uma autoridade. Não vai fazendo o que dá na telha. O pastor Bené falou, agora eu vou dar o dízimo, vou jogar aquela farmácia lá em casa tudo fora. Não faz isso, pelo amor de Deus, você vai criar um problema para mim. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: dízimo traz proteção. Oferta traz prosperidade. Prosperidade. O apóstolo Paulo define dizendo o seguinte: aquele que semeia pouco vai colher pouco, mas aquele que semeia com abundância vai colher com abundância. Irmãos, é graça de Deus, tudo é graça de Deus também, sabe? A gente dá o dízimo por amor, a gente não dá o dízimo por obrigação. Eu dou o dízimo por um reconhecimento, por uma gratidão, por honrar a Deus e por querer ver a obra dele se expandir. Isso, o próprio Malaquias diz: olha, provai-me nisso, diz o Senhor, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Pastor, e se eu não der o dízimo, vai ter maldição? Não vai ter maldição, porque você está na nova aliança. Mas você vai deixar de prosperar, você vai deixar de experimentar bênçãos e mais bênçãos de Deus. Eu tenho que ser honesto com você, irmãos. Preciso ser honesto, inclusive com o bispo Wilson. Eu não acredito em maldição se você não der o dízimo. Eu acredito que você vai se privar de bênçãos, de portas maiores, de milagres maiores. Mas tudo que Deus faz é pela sua graça.
E você dá por gratidão, você não dá por um compromisso com medo da maldição te pegar, você dá por alegria, com gratidão no seu coração. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo isso? Vamos ofertar? Vamos ofertar? Como é que a gente oferta, pastor?